Olá, pessoal, boa noite. Boa noite Boa a todo noite. mundo que já está presente. Boa noite a quem vai assistir depois. A gente hoje com o nosso Papo Gresg, no rumo do mundo. Deu uma De branco aqui, regeneração. de regeneração, né? Tá Deixa eu certo. botar aí. Deixa eu só a pessoa entrar aqui. Bem, Celso, muito bem-vindo também. Mais uma vez, como sempre eu Obrigado. faço, sempre obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço muito. Bom, vamos começar com a nossa prece para a gente se ambientar. Mateus, você pode fazer uma prece para a gente? Posso sim. Fechamos nossos olhos, nos concentremos. Pai de infinita bondade, misericórdia, espiritualidade amiga, que está aqui conosco, que possa nesse momento abençoar esse trabalho, que iremos começar esse estudo. Obrigado pela oportunidade, que possa nos intuir, nos proteger, e que Celso possa ser intuído nesse momento, para que possa trazer as reflexões necessárias para aquilo que precisamos estar refletindo, naquilo que, ao longo da semana, ao longo da nossa vida, possamos gradativamente adotar as nossas ações, modificar nossos pensamentos, nossas condutas. Obrigado, Pai, por essa oportunidade de aprendizado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bem, Celso, podemos começar. Vamos ver aqui. Meu primeiro pedido é de paciência para vocês. Deixa eu ver aqui. Porque deveria aparecer isso aqui, vamos ver agora. Por que não está aparecendo? Ô, tia Simone, você está sem áudio, tá? Eu estou sem áudio? Não, tia Simone. Sou eu, para variar. Espera aí, calma que vai sair. Vai? Vai sair. Você apertou em apresentar agora? Hã? Você apertou em apresentar agora? Apertei. É porque, olha, primeiro tem que ser, aí você bota a janela inteira, depois compartilhar toda a tela, apertar dentro daquele quadradinho da televisãozinha que aparece. Pois é, mas quando aparece apresentar agora, deveria aparecer a opção para apertar, e não está aparecendo. Está aparecendo sim, é porque modificou um pouco o Google. Eles modificaram. Tá no WhatsApp? Não. Quando você aperta apresentar agora, está escrito assim, guia do Google Chrome, janela e tela cheia. Tá na horizontal agora, não está mais na vertical. Eu peço muitas desculpas pela minha santa ignorância, mas agora entendi o que acontece. É porque eles modificaram, é a nova atualização. Aí embola mesmo. Os cristãos sempre se perdoam, né? Não, mas isso é confuso mesmo, a gente se confunde mesmo. Olha, mas tem alguns que ainda têm o coração empedernido. Eu faço parte dos que perdoam. Está aparecendo? Está começando a aparecer. Foi. Para mim apresentou. Pronto, foi sim. Foi. Olha, relembrando, nós paramos num determinado ponto do primeiro capítulo, não foi? Então, nós vamos começar, nós paramos aqui, ó. Avizinha-se a hora em que as nossas colônias espirituais descerão ao planeta em desolação, as equipes socorristas, em nome de Jesus, mergulhando em encarnações redentoras e atendimentos específicos durante a atual e as demais calamidades que venham a acontecer. Somente o sentimento de amor, conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas nesse momento, que, aliás, foi o que a Simone botou lá no nosso grupo para a gente refletir, né? Benfeitores abnegados recusam-se a ascender de forma a continuarem auxiliando a humanidade iluminada pelo Cruzeiro do Sul.
nós paramos aqui, né? Então, nós vamos partir lembrando o seguinte, que, na verdade, nós vemos aqui uma situação de preparação para um auxílio em relação às coisas que vão acontecer. Fatalmente vão acontecer. E nós bem sabemos o que é, né? E vamos seguir aqui, ó. Formar-se-ão grupos sob direções especiais para o trabalho em conjunto com todos os grupos espirituais de comunidades socorristas que operam em favor do planeta. Enfrentarão os irmãos desencarnados que se comprazem na geração do terror e das lamentáveis obsessões. Eles também estão organizados para os embates do momento por considerarem-no excelente para os fins desprezíveis a que se dedicam. Isso aqui, nós estamos vivendo essa situação, né? Nós já comentamos várias vezes que o movimento espírita está sob ataque. E esse ataque é, assim, muito sutil, né? Às vezes. Então, nós vamos ver direitinho como é que nós devemos nos prevenir contra essas coisas, porque às vezes confundem mesmo. Eu particularmente me julgava assim numa ilha, né? No lugar do movimento, numa ilha cercada de uma série de coisas. Mas vi que, sabe, não é mais essa situação. Essa ilha está sendo invadida. Então, bem perto da gente, bem perto, acontecem coisas que mostram que realmente existem sutilezas, porque todas as situações são aproveitadas para atrapalhar o trabalho do movimento espírita. Pode parecer um exagero, mas só sente isso quem está trabalhando. Quer dizer, pode ser que outros sintam também, mas quem muitas vezes fica ali torcendo para que tudo dê certo, às vezes vê determinadas coisas que mostram que está acontecendo alguma coisa. Para não parecer muito hermético, deixa eu adiantar que isso diz respeito a determinadas ideias, livros que estão surgindo, que buscam discutir determinadas coisas do movimento, que absolutamente não trazem nada de positivo. Chamar atenção para determinadas querelas, determinadas... Isso não traz nada de isso não produz nada de positivo. E isso está acontecendo, né? Isso aqui agora é o momento da prece final. Nas brumas da ignorância em que transitávamos, enviaste-nos de outro astro celeste luminosos mensageiros que me semearam os pensamentos de libertação das paixões destrutivas na formação das culturas do passado. Ele se refere aqui, nesse trecho da prece, a esses mensageiros que eles estiveram entre nós justamente considerando o nosso modo de ser espiritual. Depois que eles construíram algumas raças na Eurásia, vieram sob teu comando os nobres edificadores da sabedoria para colocar em nosso íntimo as sementes poderosas do amor e da fraternidade. Sucessivamente, enviaste espíritos temerários e insensíveis para submeter e domar as más inclinações e nada quase conseguiram. Depois das devastações aparvalhantes, vieste tu próprio, aureolado pelas estrelas do amor e da caridade, acompanhado de luminares que se encarregaram de imortalizar teu nome, e a civilização cristã poderia ter modificado o mundo.
E quando o mundo entrou nos nobres segredos da ciência, da razão, da ética e da igualdade, como recurso de vitória, enviaste Allan Kardec e as estrelas que estavam no céu para que descessem à terra e a iluminassem com as claridades do teu evangelho. Deixa eu terminar a prece para a gente conversar sobre isso. A nova sementeira espraiou-se, mas a colheita está pífia. E não tendo alternativa, envias a peste para que sejam revistos os códigos dos valores humanos e o amor seja a grande luz que embale as vidas nos próximos dias de regeneração. Ele termina aqui a prece, e o recolhimento era silencioso de geral e uma grande expectativa pulsava no meu peito e certamente em todos os que estiveram presentes ao significativo encontro. Isso termina o capítulo 1, mas o tempo todo nessas obras, o tempo todo, chama-se a atenção para esse fio, né, evolutivo do qual nós somos objetos, né, porque nós estamos aqui justamente por isso, e ele fala, né, nessa prece, desde lá do pessoal que vem de capela, desde aquela época, construindo novas raças e mostrando que foram seguidos de servidores, abnegados servidores, para orientá-los no caminho do bem e da verdade. E aí ocorre fazer uma pergunta. E nós? Onde nós, aqui presentes nesse estudo, estávamos nessa época? O que fazíamos? Como vivíamos? Quem nós éramos, né? Então, a gente não pode deixar de pensar isso, porque isso está ligado ao momento que nós estamos vivendo, como movimento espírita. Nós estamos aqui por algum motivo. Nós estamos aqui atentando para todas essas coisas, sempre agradecendo a ideia maravilhosa desse estudo, porque dá a oportunidade de mostrar que nós temos tarefas, nós temos o que fazer, nós temos coisas a viver no sentido de dar um exemplo de unidade e de todas essas coisas. Ao longo do nosso estudo, nós vamos entrar agora no próximo, nós vamos entrar mais diretamente nessa questão do nosso papel, porque nós, a partir do momento em que nós entendemos as coisas, nós viramos multiplicadores de ideias, não é verdade? Nós temos oportunidade de dar exemplos daquilo a respeito do que nós temos plena convicção. Então, são grandes oportunidades para, dentro do próprio movimento, nós demonstrarmos essa unidade, essa fé, essa confiança no futuro, porque mesmo com toda a orientação, mesmo com tudo que nós aprendemos do Evangelho, mesmo assim, nós encontramos pessoas que se mostram muito hesitantes, algo desconfiadas, né, do que isso, o que será que vai acontecer, o que não vai, e tal. Olha o que está acontecendo, o movimento espírita não é mais o mesmo, e tal. E uma série de situações que causa preocupação justamente porque já deviam ter compreendido que não é nada disso, muito pelo contrário, nós estamos aqui muito seguros, nós sabemos perfeitamente o que fazer. Mas nós nos preocupamos com esses que não sabem o que fazer. Então, eu gostaria de saber se vocês querem comentar alguma coisa desse final de estudo, que nós vamos passar para o próximo capítulo agora. Mateus, você está sem som.
Estou vendo você meneando a cabeça. Não, Silêncio eu falei que latente. não tinha nada a comentar, não. Nada a acrescentar, tá? Pra mim, tá. Concordo plenamente, assim. Não acrescentaria nada. Vou interromper aqui, então, para entrar outra, tá? Tá Vamos perfeito. ver. Matheus, você é meu consultor tecnológico. Já comigo. É, entrou? Entrou? Entrou. Entrou. Então, vocês são de compreender perfeitamente que eu mantenho o nome do Ricardo aqui por uma questão assim, de. Ele não está presente aqui, mas ele está no nosso pensamento, está sempre conosco, opinando e todas essas coisas, né? Então, ele pode dizer que não quer, mas a gente vai atrás dele e traz ele pelo menos no nome para cá de novo. Então, vamos começar aqui. Quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferente critério seletivo. Esse livro dos 4, ele apresenta, antes dos capítulos, determinadas frases que são muito interessantes, fazem realmente a gente pensar, né? Nós sabemos que nós vivemos num mundo realmente de ressonâncias, né? E que quando a gente desencarna, aquilo que a gente vai encontrar é o eco ou a ressonância daquilo que a gente é, né? Então, nada a estranhar disso. Capítulo 2. Estabelecendo tarefas. O nosso pequeno grupo era constituído por 50 espíritos, logo sendo dividido em subgrupos. De imediato, quando todos estávamos reunidos na sala nova, tomamos conhecimento do responsável pelas atividades que seriam distribuídas conosco. Então, eles, na colônia, lá em Redenção, eles foram a uma reunião, receberam toda a orientação, e eles passaram para as salas e foram divididos em subgrupos e estavam para ser apresentados aquele que seria responsável pelas atividades e iria junto com todos um dos que iriam junto com todos para a crosta do planeta, né? Simpático com a aparência de desencarnado aos 60 anos, elucidou que se chamava Francisco Spinelli, de origem napolitana, e que trabalhara no espiritismo no estado do Rio Grande do Sul. Elucidou que até hoje continua vinculado a esse solo e aos corações que o habitam, mantendo intercâmbio constante, especialmente nas nobres atividades de unificação dos espíritas e das instituições orientadas pela codificação kardeciana. Aqui vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse Francisco Spinelli, que ele viveu o início do movimento espírita no Brasil, né? Ele veio da Itália e ele atuou lá no Rio Grande do Sul, primeiro no interior, depois ele passou para Porto Alegre. Mas vejam que ele aqui diz que ele continua agindo, especialmente nas nobres atividades de unificação dos espíritos. Então, vamos entender o seguinte, que é muito importante da gente entender. A verdade, ela vai sendo revelada aos poucos, na medida
do nosso entendimento, da maneira como nós a podemos absorver, da maneira como nós podemos entender todas as coisas. Então, nós temos assim, todos nós, olhando para a história, nós percebemos claramente que ela como que se dá por ondas, né? Essa revelação como que se dá por ondas. Nós podemos voltar no tempo até em A Caminho da Luz, né? Emmanuel explica isso muito bem, né? Vamos pegar, por exemplo, o povo hebreu, né? E que era um povo que era, assim, entre eles, né, extremamente fraterno, mas só entre eles. Então, era um povo profundamente orgulhoso. E nós somos muito orgulhosos, todos nós, né? E nós não sabemos, mas é perfeitamente possível que nós tenhamos também vivido naquela turma lá. Mas eles vão caminhando na evolução, recebem lá os 10 mandamentos, vão começando a compreender a verdade. Depois vem Jesus, e aí eles começam porque eles já estavam prontos para a vinda de Jesus. Quando Jesus esteve entre nós e lançou a sua mensagem, o que aconteceu? Muitas daquelas pessoas compreenderam aquela mensagem, mas claro que muitas outras não compreenderam, foram, muito pelo contrário, adversas a ela, né? E esses que achavam que compreendiam, que juntos eles quando a religião cristã tomou conta do Império Romano, todos eles se achavam cristãos, mas nós notamos no movimento cristão uma insistência de determinados hábitos pagãos. Por quê? Porque várias existências, eles foram pagãos, né? Outros, uma insistência muito grande em continuarem observando lá a lei de Moisés, todas essas coisas. Isso se dá por ondas. Eles aceitam aquela revelação, mas eles são premidos por antigos hábitos. A religiosidade dessas pessoas pode ser muito contaminada pelos seus hábitos anteriores. A história mostra isso claramente. Então, as pessoas não vão passando assim, de repente, de uma religião para outra. Elas aceitam aquelas ideias, mas a religiosidade delas, muitas vezes, permanece como era. Tudo isso está sendo dito pelo seguinte, porque vejam que existe o cuidado de continuar trabalhando na autenticidade do modo de ser espírita, especialmente nas nobres atividades de unificação dos espíritos, porque os espíritos, mesmo os espíritas, não eram e não são unificados. Não são, né, unificados, sim, no papel, mas nem sempre são unidos, né? Nós vemos aí no movimento espírita, claramente, uma forte influência católico-romana, forte mesmo, a ponto de os pesquisadores dessa matéria confundirem, achando que o
o espiritismo no Brasil é o espiritismo brasileiro, que não é o espiritismo de Kardec. Não é isso. Não é isso. O espiritismo, nós somos espíritas do espiritismo de Kardec. Mas, quer dizer, o que fazer com essas pessoas que sofrem grande influência, mantêm a religiosidade católica romana? O que a caridade manda fazer? Por acaso são menos nossos irmãos? Eles não são... Nós não devemos compreendê-los? Eu cansado de ver cercado de pessoas que querem comemorar dia santo, querem fazer isso, querem fazer aquilo. E isso não é uma coisa assim espírita mesmo. Mas há uma certa confusão que é útil e nós discutirmos sobre isso. Essa premência dessa religiosidade, modelo de religiosidade católica romana, não é o movimento espírita brasileiro, não é. É uma influência. Uma influência porque as pessoas elas, quando elas vão expressar a religiosidade delas, elas revivem os padrões a que elas estavam acostumadas. Mas isso não significa que isso é o espiritismo. No início do espiritismo no Brasil, surgiram os rustenguistas, né? E houve quem dissesse, não, o espiritismo no Brasil é mais de Rusteng. Não, não é, não é. Isso é uma coisa paralela, mas não significa que seja. O que a gente quer dizer é o seguinte, existe um movimento espírita puro, que é compreendido como tal e que compreende bem essas influências todas, essa religiosidade toda, porque esse tipo de religiosidade, mas eles se mantêm puro. Por que a gente está falando disso? Pelo seguinte, porque esse tipo de situação é uma das brechas que são usadas para modificar as ideias, para fazer ataques ao movimento. No livro anterior que nós estudamos, o Manuel Filomeno de Miranda fala textualmente a respeito disso. Não sei se vocês se lembram, eles falam das pessoas que abraçam novas ideias, como se o espiritismo devesse ser modificado, porque queriam uma coisa mais progressista, mais moderna, com novas ideias e tudo isso. É exatamente isso. Então, o nosso estudo ele é importante também nesse sentido, da gente perceber claramente que não tem que haver confusão a respeito dessas coisas. Nós somos, antes de tudo, cristãos. A casa espírita, o SEAS, o GRESG, ou a casa de Frei Fabiano, ou qualquer outro lugar, é a casa do caminho dos nossos tempos. Nós somos cristãos. Nós vivemos uma situação que é interessante discutir. Todos nós, ao longo do tempo, as coisas que nós estudamos, as coisas que nós lemos, mostram claramente uma dicotomia entre ciência e religião, não é verdade? Sim. Então, o que é científico não pode ser religioso, e o que é religioso não pode ser científico. Uhum. Né? E o espiritismo nega claramente esse tipo de coisa. Né? Então, mesmo os pesquisadores que escrevem como espíritas,
muitas vezes dizem o seguinte, que o espiritismo no Brasil ele é muito preocupado com a religiosidade e pouco preocupado com a ciência. Não é verdade isso. Não é verdade. Ora, é o próprio Kardec que fala da ciência, filosofia e religião. Quer dizer, nós não podemos... O espiritismo é antes uma linha de pensamento que une admiravelmente bem essas três coisas. Uhum. Porque essas coisas não podem ser antagônicas, se negar uma à outra, de forma alguma. De forma alguma, muito pelo contrário. Isso é uma coisa assim muito clara, na minha cabeça, muito claro. Onde se dizem que o espiritismo no Brasil é pouco científico, eu queria saber o que a gente vai fazer do nosso lado devocional. O que a gente vai fazer do nosso lado devocional? Kardec pegou uma parte do que ele escreveu no Livro dos Espíritos e tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec mostra claramente que o Espiritismo é o Consolador prometido. E eu, ao falar isso, eu estou sendo menos científico? Mas vamos ouvir você. Não, eu ia fazer só um comentário sobre isso que você está trazendo, que na própria formação, né, do Pentateuco, Kardec conseguiu explicitar muito esses três pilares, porque ele teve que trabalhar a fé dele, que ele era, enfim, um cara completamente, inicialmente cético em relação àquelas comunicações, então ele teve que trabalhar a fé, mas ele teve os outros dois pilares muito ativos também, né? Porque a questão da filosofia, da fé raciocinada, na construção do Livro dos Espíritos, isso é muito presente. Tanto que ele foi em diferentes locais, fazia a mesma pergunta várias e várias vezes, e questionava, e não acreditava piamente em todas as comunicações que chegavam ali. Então, assim, e a questão da ciência, a gente tem vários estudos que... Não sei se a frase é efetivamente de Kardec, mas vários materiais que falam, né, da questão que se em algum momento a ciência comprovar alguma coisa que seja não condizente com o que eu estou trazendo aqui, cara, acredita na ciência, porque Deus, a espiritualidade permitiu essa evolução. Então, quando a gente pensa na base da doutrina espírita, os três pilares estão presentes na concepção, né? Desde o princípio do Pentateuco. Pois é. Então, o que acontece? O que a gente percebe, Maria? É que há uma certa confusão da parte de quem acha que já resolveu essa equação. Porque quando há esse embate entre ciência e religião, o que se compara é a ciência a um modelo de religiosidade que não é o único. Não é o único que existe esse modelo. E o Espiritismo prova isso. O Espiritismo veio propor justamente um tipo de comportamento religioso bem mais evoluído. Não tem sacerdócio, não tem... se existe culto, é o culto à humildade. Se existe confessionário, é o da própria consciência. Não tem cerimônia, não tem... Porque essas coisas atrapalham a filosofia do movimento. Então, a religiosidade espírita, o modelo religioso espírita, é muito diferente daquele que trilhou todos esses séculos aí para trás de nós. Né? Isso é que a gente tem que compreender. Por que a gente está insistindo muito nisso? Porque isso é muito importante que a gente tenha assim, muito claro que tudo o que está acontecendo é perfeito. Né? O movimento é esse. As coisas que tinham acontecido são essas.
o ataque que nós estamos sofrendo eram esperados. Cristina, querida. Então, com relação a essa questão assim das práticas, né, eu já observei em algumas casas que eu estive que, de fato, é por conta dessas práticas assim mais voltadas até às questões de práticas católicas que a gente percebe que algumas pessoas entendem que o movimento espírita ele foge dessa questão da filosofia e da ciência, né? É lógico que o evangelho ele é extremamente importante, mas a gente observa que as casas elas fortalecem somente o estudo do evangelho e não fortalecem o estudo do livro dos Espíritos, por exemplo, né? Que é uma base muito importante para que a gente realmente se sinta alicerçado por todos os esclarecimentos que o livro dos Espíritos nos traz com relação a essas questões que são voltadas mais à ciência e à filosofia. Então, eu acho que, assim, isso é uma opinião pessoal, tá? Eu acho que, realmente, esse tipo de comportamento é que precisava ser revisto pelas casas, né? Desde os seus dirigentes até os seus coordenadores de estudo, coordenador doutrinário de uma forma geral, coordenador mediúnico, para que se houvesse, de fato, assim, mais embasamento no livro dos Espíritos também, porque eu vejo nas casas que só se fortalece o estudo do Evangelho. E veja, eu não sou contra o estudo do Evangelho de jeito nenhum, não é isso que eu estou colocando. Mas eu acho que, como fica muito preponderante a questão do Evangelho, isso favorece também algumas práticas mais católicas, e que você não consegue, às vezes, assim, controlar isso nas casas, entende? Será que ficou claro o que eu estou colocando? Perfeitamente claro, Cristina. Perfeitamente claro, e eu concordo plenamente com você. Porque é o que a gente vê, né? E nós já vimos várias casas, e você não há como você alertar ninguém, falar com ninguém, porque é uma coisa. Você nota que o dirigente é como se o dirigente, na última encarnação, tivesse sido padre. Porque, com todo respeito, porque o modo de ser, as coisas todas ditas, a maneira de ser. Eu concordo perfeitamente com você, Cristina. Realmente. Agora, outra coisa também que acontece é que existe uma dificuldade muito grande, que é com relação à ciência. Nós falamos dessa parte da religião, vamos falar um pouco mais da ciência. O que a ciência é? A ciência é uma disciplina, vamos dizer assim, que procura se certificar plenamente das coisas. Existe existe toda uma filosofia científica que busca incessantemente a verdade das verdades das verdades. Perfeito. Existe um filósofo da ciência chamado Karl Popper, que ele explica claramente todas essas coisas. E fala do método científico, e tudo isso tudo, para nós, para a humanidade, é muito útil, porque é uma maneira de se certificar de muitas coisas que acontecem, né? Recentemente, durante a pandemia, do que nós vamos falar bastante nesse estudo, nós vimos claramente que, se não fosse a ciência, nós íamos de mal a pior, né? Agora, uma coisa nós precisamos entender. Essa é a ciência do limite dos sentidos físicos. Essa ciência que está aí, que admirável dentro dos seus limites físicos, ela não prova nada
não prova a existência, não pode provar a existência do espírito. Porque o espírito não é físico. Como é que você vai? Se você falar com um pesquisador, um cientista pesquisador, dizendo, olha, isso aqui não é físico, isso é espiritual, ele vai sorrir para você. Se eu não posso ver, se eu não posso tocar, se eu não posso ouvir, se eu não posso sentir, não existe. E ele, porque é o limite dele, o limite é físico. Você vê lá, a gente já até comentou sobre isso, desculpe se eu estou sendo repetitivo, eles construíram esse James Webb, que é um telescópio que custou 20 bilhões de dólares. Levou 30 anos para ser construído. Um negócio impressionante. É impressionante. Mas o olho que olha nesse telescópio é um olho limitado pelos sentidos físicos. Então, esse telescópio não vai achar nenhuma população em Marte, nem em Saturno, nem em Júpiter, e até em Vênus. Recentemente eu li a história de um sonho do Bezerra de Menezes, que fala que ele veio de uma experiência em Vênus. Eu nem sabia que existia essa situação. Mas esse olho que olha por esse telescópio é um olho limitado pelos sentidos físicos. Você não adianta você chegar e dizer para um cientista, outro dia, acho que é a Natália Pasternak, que ela dirige um instituto ligado à ciência. E ela falando que lá, textualmente, que a homeopatia é água com açúcar, que o negócio da dinamização vira água, e convenceu pessoas que nunca se preocuparam em entender isso, que estavam bebendo água. No entanto, como é que você vai explicar para essa pessoa que essas substâncias elas visam uma outra estrutura? Nós vivemos simultaneamente em outra dimensão, né? E que essa substância terapêutica ela visa a junção entre essas duas, entre estruturas que uma parte está na parte física, outra parte está na parte mais sutil do ser. Como é que você... eu não aceito, porque eu não vejo. Não... Então, essa dificuldade, os próprios, lembrando o que a Cristina falou, as próprias pessoas na casa espírita, elas preferem estar longe dessa confusão. Vamos estudar o Evangelho. Eu não quero, isso aí é muito... Evangelho, Jesus, claro. Evangelho, Jesus. Nós somos... Outro dia ficou uma coisa meio chata, porque eu estava conversando, né? A gente sempre conversa muito. Eu não sei, também não sei se eu contei isso. E a pessoa disse assim, você é crente? Aí me deu assim um estalo, eu falei, só, eu creio. Não, eu estou perguntando se você é evangélico. É evangélico? Sou, eu vivo a vida de acordo com o Evangelho de Jesus. Você quer saber se eu sou protestante? Não, eu sou espírita. Ah, tá. Então, quer dizer, como se as pessoas pegassem determinados termos e dissessem que elas são aquilo, que só elas são aquilo. Né? Então, não é Bárbara. Desculpe. Imagina. Não, quando a gente fala de uma vertente que não seja a vertente do Evangelho, eu vejo dois caminhos, né? Um caminho que é aquele caminho mais falar de energia, né? Falar do que os nossos olhos não podem ver, mas que é aquele caminho de um estudo muito mais profundo e que tange também a ciência,
né? E que geralmente é esse que eu acho que você falou, que as pessoas não querem ir muito a fundo, e que, por vezes, pode ser também que toque um pouco as pessoas com um certo ar de me fugiu a palavra agora, de misticismo barra, sabe, alguma coisa de esoterismo, e que as pessoas possam, de repente, ter um certo preconceito, que pode ser que aconteça, e a parte meio fenômeno, que muita gente procura e que hoje em dia não é mais tão utilizada nos centros, era uma coisa mais antiga, quando a espiritualidade precisava utilizar disso para se fazer mais presente, né? E hoje a espiritualidade não precisa mais utilizar desse tipo de mediunidade para se comunicar. O que você pensa sobre isso? Então, olha, eu vou entrar nisso que você falou. Você escreveu um livro aí com a coisa que você falou. Porque tem muita coisa aí. Mas, veja, objetivamente falando, o que acontece? Sim, as pessoas, muitas vezes, vão à casa espírita atrás de fenômeno, porque elas são impressionáveis por aquilo que as espanta. É aquele negócio de milagre, estátua chorando. As pessoas são mais sensíveis a esse tipo de coisa. Elas querem algo que as impressione, para que elas negociam a fé delas nesse sentido. Eu não estou falando mal, não. Talvez falando um pouco mais profundamente dessa questão psicoemocional dessas pessoas, mas é isso mesmo, né? Existe também esse negócio de que esse misticismo, que as pessoas às vezes mergulham nesse misticismo, não querem pesquisar nada, não querem saber de nada. Elas ouvem falando negócio, estão lá. Então, existe tudo isso, Bárbara. Tudo isso. Agora, nós não temos que recear nada disso, porque nós sabemos o nosso caminho. Nós sabemos o que fazer, nós sabemos como ver isso. Para a gente é muito saudável trabalhar isso. Justamente, a gente acha muito que faz muito parte do espiritismo trabalhar tudo isso. É o que os nossos olhos não conseguem ver, mas é muito real. A gente trabalha com isso. Exatamente. Nós não precisamos. Por exemplo, eu posso perfeitamente conceber que tem aqui um espírito aqui do meu lado. Eu não estou vendo nada, mas eu posso conceber isso, e na minha mente e no meu coração isso é plenamente possível. Eu confio nessa possibilidade. E eu não preciso de determinadas coisas para que essas coisas entrem em mim como coisas verazes, né? Então, por isso que a gente tem que entender que nós temos que lamentar por essas pessoas e ajudá-las tanto quanto possível, mas por nós mesmos nós estamos seguros. Rodrigo Giglio, Patrizio, io sono Andreoni. Piacere. Vamos lá. No trecho que você estava falando, Celso, sobre, né, como que parece que a Cris e a Bárbara também reforçaram isso. Parece que a gente fica mais focado na parte do Evangelho, né, e falta um pouco a ciência conversar com o Espiritismo e o Espiritismo conversar com a ciência. E o trecho que a gente estava estudando no Livro dos Espíritos hoje menciona justamente um ponto assim. Quando a gente está antes do Prolegômenos, quando a gente está no último ponto da introdução, que ele fala sobre um grupo de astrônomos que começou a perceber pelo efeito a causa de determinado fenômeno ali. Então, parece que eles estavam mapeando o cosmos, mapeando todo o universo, e eles perceberam algumas forças exercendo influência sobre uma determinada região,
mas o próprio telescópio, o próprio equipamento ainda não conseguia identificar que havia um astro ali. Mas pelo efeito, pela gravidade, por tudo que causava, Pela órbita também, né? deve ter um corpo celeste ali. E aí, geralmente é pelo tipo de órbita. Constataram isso. Né, exatamente. Aliás, a propósito disso, Rodrigo, nós olhamos numa noite estrelada para o céu, vemos aqueles pontos luminosos que ferem os nossos sentidos físicos, mas tem muito mais coisa ali que a gente imagina, né? Muitas forças que... Então, quer dizer, o que me maravilha é que nós temos muita coisa para estudar, muita coisa para aprender, né? Mas nós podemos fazer isso com toda tranquilidade, compreendendo que existem pessoas que ainda não entenderam determinadas coisas. Preocupa sim, preocupa, e é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos estudando isso, essa certa vulnerabilidade que o movimento tem por conta dessas pessoas, que elas não conseguiram viver ainda uma religiosidade mais espírita. Elas ainda precisam de modelos mais antigos para se sentir devocionais. Compreende-se isso, compreende-se perfeitamente, mas é uma brecha, e isso é uma coisa que a gente tem que considerar. Deixa eu passar aqui. Posso fazer um último comentário sobre isso? Deve, por favor. Você estava falando agora, me chamou a atenção, quando você fala da questão do estudar, né? Muitas vezes, e aí não dá para tomar a parte pelo todo, não dá para generalizar, mas, assim, muitas vezes as pessoas estão mais preocupadas com o fenômeno, e o fenômeno chama mais atenção do que, de fato, o estudo. Eu acho que não tanto quanto foi no início do movimento espírita, que isso precisava ser mais manifesto, por assim dizer, para poder chamar a atenção mesmo para o movimento, mas eu acho que muitas vezes, ainda hoje, quando você vai num centro espírita ou alguém vai num centro espírita pela primeira vez, muitas vezes a motivação inicial está vinculada a esse fenômeno, entende? E eu acho que isso, quando a gente fala de uma casa espírita que tem esse viés e se propõe a estudar vários materiais, vários livros, várias obras, eu acho que a importância do estudo ela tem que ser pregada especialmente para os trabalhadores, né? Então, assim, a gente escuta muito falar da importância do estudo, porque a gente só consegue comover, fazer as pessoas se moverem com a causa espírita, entendendo os alicerces dessa causa. Então, acho que só reforça aí a importância do estudo, sabe? Sem dúvida alguma. E, olha, nas casas que eu trabalho em 2 casas, mais diretamente, né? Eu trabalho no GRESG também, vocês não sabem, mas eu trabalho. Com muita Sabemos honra. sim, Celso, estamos contando. Com muita honra. Né? Nós sabemos sim, com certeza. A gente achou que você não sabia, mas a gente sabia sim. Vocês são... vamos deixar a emoção para depois. Mas, olha, isso aí, todas as casas que eu trabalho, eles dão muita importância ao estudo. Muita importância. Mas como você fazer para você... Você pode opinar a respeito da importância disso, né? A gente coordena lá o estudo de mediunidade no Frei Fabiano e a gente mostra claramente que sem estudo não tem como você entender aquelas coisas todas. Aí quando você começa a estudar, começa a diminuir essa importância que o fenômeno tem e começa a aumentar o amor pela verdade. Isso o estudo faz também. Faz com que você seja mais... você se torna uma pessoa
mais completa nesse sentido. Cristina, até hoje eu estou estranhando o seu nome Ananias, mas eu não quero falar sobre isso, não. Não, mas é simples, é o sobrenome do meu pai. Então, eu deixei de usar o sobrenome da minha mãe e passei a usar o do meu pai esse ano, porque esse ano, se ele estivesse comigo aqui, né, encarnado, ele teria completado 100 anos no dia 5 de maio. Que bonito, É, que bonito. eu resolvi voltar a usar o meu sobrenome de sempre. Tá bom. Então, assim, essa questão, essa pontuação que foi colocada sobre o estudo, especialmente para os trabalhadores, eu observo em algumas casas que as casas elas procuram dar foco para estudo, assim, assistência. Vamos pegar assistência, vamos botar assistência para fazer este. Mas os trabalhadores mesmos, eles se colocam numa condição de que ou eles não precisam estudar, ou eles não têm mais esse compromisso de estudar. É verdade. E quanto mais o tempo passa, quanto mais a pessoa tem de doutrina espírita, e aí a gente não está colocando conhecimento, a gente está colocando que a pessoa está vinculada à doutrina X anos. Então, quanto mais tempo ela tem, menos ela quer se colocar na condição daquele que estuda. E aí, o que você observa? Normalmente, essas pessoas que têm essa resistência são as que têm os comportamentos mais divergentes em relação à doutrina. É verdade. Aí você também entrou numa coisa, Cristina, que é o seguinte. Existe uma mentalidade que antigamente isso era muito mais importante do que hoje, felizmente, mas aquele negócio, sabe aquele negócio de antiguidade é posto? Né? Então as pessoas acham que elas já passaram por uma bateria de testes, já foram aprovadas e não precisam fazer mais nada. Que elas estão ali, elas trabalham há 40 anos na casa e tal, não sei o quê. Ora, nós podemos dizer o seguinte, não falta a elas oportunidade de entenderem isso, que o estudo deve ser ininterrupto. Não tem esse negócio, sabe? Você estuda durante uma parte da vida, bom, eu estudei, me formei, agora eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal, não preciso mais disso. Não. O estudo é o mais gratificante hábito que existe. Quando você se acostuma a estudar, você sente sede de continuar. E olha, é maravilhoso de você descobrir coisas. É muito importante você repassar por uma coisa e dizer, eu estava errado. Fulano tem razão, não é assim, agora eu compreendi. Olha que ganho, olha que coisa importante. Olha como é que você cresce quando você, sabe, compreende isso. Por isso é que a gente não pode deixar de comentar por que Jesus ele foi para uma cidade que era uma aldeia e que tinha pescadores, foi falar no meio daquele povo lá, e você via que aquele povo foi aquele povo que levou adiante aquelas coisas que ele trouxe. Aí você fica pensando, a gente tem que parar para pensar nisso. Como? Como é que é possível isso? Tudo bem, você entende que Paulo era um homem muito... ele era inteligente, cultíssimo, tudo. Mas aqueles pescadores, como é que eles podiam emitir esses conceitos todos? É porque é como se eles tivessem sido atingidos numa parte que os liga diretamente ao Criador. Esse mistério, no bom sentido, é que a gente tem que entender.
Mas você não significa que você não tenha que se intelectualizar. Você recebe a sua vontade de se instruir, todas essas coisas, e você tem que usar isso, você tem que procurar fazer o máximo com aquilo que você recebeu, né? Os hindus, eles têm um termo chamado karma, que nós sabemos perfeitamente o que é. Mas eles têm outro termo chamado dharma, que é uma coisa mais ligada ao seguinte: é o conjunto de talentos que você tem que você precisa usar a favor da vida. Aí você, quando você entende isso, você vai lá na pergunta 139 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação? Aí você lê lá o Espírito respondendo: existe ainda um outro objetivo para a encarnação. É o de pôr o Espírito em condições de suportar a parte que lhe cabe na obra da criação. E fazendo assim, né, ele próprio se adianta, contribui para a obra da criação e ele próprio se adianta. Então, tá tudo é a mesma coisa. Você vai estudando, vai percebendo uma verdade que você olha de um jeito, mas é essa mesma verdade que você olhava de outro. Você vai juntando essas coisas todas. Então, tudo é importante: intelecto, moral, ciência, filosofia, religião. Só o que você precisa é ser bem intencionado, confiar no futuro e trabalhar. Trabalha, porque trabalho faz muito bem. Faz alguma coisa, seja o que for, porque é quando você está exercitando aquilo que você aprendeu a valorizar. Então, essas coisas todas, é por causa dessas coisas todas que nós podemos dizer que quando nós compreendemos isso, nós estamos muito bem, Cristina. Nós estamos muito bem, porque agora você vai ser, você recebeu, você vai ser cobrado, né? Muito será pedido a quem muito recebeu, né? Com muitas, voltando aqui, vocês perceberam a importância da gente discutir mais essas coisas todas? Porque isso é importante para o nosso movimento, né? Com gentileza, apresentou a cada grupo o mentor encarregado das atividades no plano físico, elucidando que a jornada dizia respeito à preparação da Era Nova, cognominada como de regeneração da humanidade. Por que não vai adiante? O que houve? Bárbara. Oi. Oi, pode falar. Então, porque eu estava pensando aqui ainda a questão do Evangelho. Acho que o pessoal estuda tanto o Evangelho mais do que os outros pilares por conta da questão da autorresponsabilidade, Celso. Eu acho que o Evangelho no Espiritismo, ele tem esse viés de trabalho em cima da parte moral, de você ter que trabalhar. Então, por exemplo, eu estou há mais de 20 anos no Espiritismo. Hoje, facilmente, pelo menos umas 10 vezes por dia, eu me pego errando. Só que para ter essa noção do erro, de pensamento, erro de ação, erro de conduta, a gente tem que se responsabilizar pelo nosso erro, né? A gente tem que assumir isso.
E o espiritismo, ele permite que a gente faça isso, que a gente reconheça, né? Então, essa autorresponsabilidade, eu acho que ela é muito forte no espiritismo. E não é toda a doutrina, não é toda a religião que puxa isso para si, né? Que tem essa questão da ação e reação. Então, é muito importante a gente estudar e ter essa base moral muito forte. Eu tenho a impressão, eu estava pensando aqui enquanto vocês estavam falando, eu tenho a impressão que é por isso que acaba que as casas tendem a reforçar muito o estudo do Evangelho. O que vocês acham? Desculpa eu ter voltado assim a esse tema. Não, absolutamente, absolutamente. Eu acho que foi importante você ter falado isso, porque isso que você falou diz respeito, muito respeito à questão do autoconhecimento, que é você usar dessas coisas todas que você aprende para você olhar de si, né? Para você, porque você precisa se conhecer mais e melhor, porque quando você só lida com o externo, você procura saber se você está bem por aquilo que os outros falam, pelo cumprimento de tarefas. Não, você tem que, o autoconhecimento é imprescindível. Há quem diga o seguinte, que para você conhecer as coisas, você tem que se conhecer. Então, isso é muito importante. Mas quando você se conhece, aí você entra numa área que é muito importante, que é a questão de você se reconhecer muito falível. Muito falível. Você, como você disse, toda hora você comete um erro, esse negócio todo. Mas por que isso acontece? Porque nas existências anteriores, você não se preocupava com as coisas que você está se preocupando agora. E você só repetia um padrão, repetia um padrão, repetia um padrão, de tal forma que esse padrão se cristalizou em você e você virou impulso, né? Mas, quando a gente descobre que a gente tem que mudar, o que a gente faz? A gente não fica se estremecendo de culpa por causa disso, não. Pelo contrário, nós descobrimos lá, conhecemos as próprias coisas, né, a sombra e tudo isso, e a gente vai vendo o caminho de consertar isso. Mas é exatamente o que a gente tem que fazer. Nada melhor isso, muito melhor isso, do que você viver, como diz Joana, que uma frase muito bonita dela, que acho que foi Joana que falou isso, que o homem é alguém que perdeu o endereço de si mesmo, né? É lindo isso, né? Exatamente isso. Por isso é que tem tanto problema existencial aí. Você não se vê, você não se enxerga, você não se conhece. Alguém tinha levantado a mão aí. Alô? Acho que não. Não. Olha aqui, ó. Eu não consigo o negócio. Vou interromper o compartilhamento e compartilhar de novo, tá? Tá bom, tá bom. A Mãe Terra, com seus filhos em sofrimento, iria passar por uma rude provação, qual ocorrer em épocas transatas, sentindo no seio o clamor das multidões alcançadas pela enfermidade implacável que deveria convidar seus habitantes a repensarem a respeito das questões transcendentes da existência orgânica. Vamos ver aqui mais adiante. O excesso de tecnologia propiciador do conforto a grande número de residentes no corpo somático, e os encarnados, era responsável pela decadência espiritual que se permitiram, exceção feita àqueles que se vinculavam aos nobres objetivos da evolução. Então, ele está dizendo aqui que os materialistas existem para
esperar o novo salto tecnológico de alguma coisa, enquanto os espiritualistas veem claramente, não é só isso a vida. Né? E isso bate com isso que a Bárbara acabou de falar, né? Que é uma coisa que falta conhecimento de si mesmo, e esse conhecimento de si mesmo tem duas situações. Quer dizer, primeiro é o medo de si mesmo. Né? Não é você conhecer mesmo a si mesmo, você vai ver muita coisa que você não gosta. Então, às vezes você, meio que subconscientemente, você foge disso. E outra coisa é que você foca naquilo que é o hoje, é o aqui, o agora, é o da moda. E você acha que você, cumprindo aquelas coisas ali, você está bem na vida. Né? Daqui a pouco você começa a ficar deprimido, não sabe o que está fazendo ali, esse negócio todo. Por quê? Porque você perdeu o endereço de si mesmo. Mateus. Opa, então, Celso, a gente acabou de receber uma pergunta aqui Sim. no nosso WhatsApp. Vou ler para você. Pois não. O livro diz que o excesso de tecnologia propiciador de conforto é propiciador de conforto a grande número de espíritos encarnados. Ele é responsável pela decadência espiritual que se permitiam. Por que é permitido um progresso tão grande se ele faz tanto mal? Como notoriamente se percebe? Na verdade, assim, não é que o progresso faça tão mal. O que faz mal é só pensar nisso. O que faz mal, ele botou ali no final, exceção feita àqueles que se vinculavam aos nobres objetivos da evolução. Ora, nós estamos aqui conversando usando a tecnologia, muito bem, né? Mas o que importa não é a tecnologia que faz mal, é o uso que se faz dela, e o que importa é o uso que se faz dela e pensar em outras coisas também, né? Não é só isso. O que faz mal é só pensar nisso. O que faz mal é achar que a vida é só isso, mais nada. Né? A grande praga do nosso tempo, que existe já há muito tempo, é o materialismo. Materialismo. Né? Nossa, aborto, suicídio, tudo isso aí é por causa do materialismo. As pessoas que saem daqui, não sabem o que lhes aconteceu, materialismo. Então, da nossa parte, o que a gente tem que fazer é dar o exemplo. Mariane. Hoje eu tô falante, né, Celso? Tô te Puxa, que atrapalhando. bom, que bom. Tô te atrapalhando. Não, que isso, que isso. De forma Então, alguma. nessa parte, quando eu estava lendo o capítulo, né, antes da aula de hoje, eu estava dando uma olhada nele, e me chamou muita atenção essa parte do excesso da tecnologia, né, porque tem uma frase que não é nem espírita, não, também não lembro o nome do pensador, mas que fala: todo excesso carrega uma falta. Entende? Quando a gente busca a tecnologia para preencher vazios internos, isso se torna preocupante, porque o problema não é a ferramenta. A tecnologia possibilitou, inclusive num cenário de pandemia, uma conexão entre as pessoas que era a única válvula de escape. Entende? A tecnologia ajuda demais. O problema é quando você usa a tecnologia para você se comparar, para você só focar no material, para você estar numa mesa com a tua família, com teus amigos, mexendo no celular, falando com pessoas que não estão fisicamente ali. Entende? E me leva muito a isso. Porque esse excesso, ele carrega uma falta. O que está faltando que você está buscando tanto na vida alheia? Do que você está fugindo? Entende? Às vezes a gente está tão focado na vida alheia e a gente não para pensar o que está faltando tanto, o que a gente está querendo se comparar. Então, isso me chamou muita atenção, que eu acho que é um tema recorrente em diferentes obras, em diferentes materiais, mas é que muitas vezes a gente deixa de estar ali de verdade, de estar ali 100%, sabe? Para poder estar num mundo virtual que está excessivo, sabe? Pois é. Mas, olha só, isso
Olha quanta coisa importante a gente está discutindo. E, na verdade, isso é uma das grandes doenças da humanidade, né? Olha as coisas que nós falamos aqui. Fuga de si mesmo, fuga de uma série de coisas. Quando a pessoa começa a desconfiar, e eu acho que isso aí realmente está errado, ela olha, é como se tivesse aberto a porta do quarto cuja luz está apagada. Ela tem medo disso, ela fecha logo essa porta. Ela não quer saber daquilo. Aí ela vai para o computador, ela vai fazer alguma coisa, vai se divertir, porque ela não, ou ela começa a dizer assim, isso aí não existe, né? Isso é bobagem, esse negócio todo, isso aí. Tudo isso é fuga. É fuga porque eu tenho assim, muita admiração pelas pessoas que dizem que não acreditam em determinadas coisas, mas elas se dispõem a conversar a respeito. Elas querem saber, querem saber por quê, né? Perguntam por que aquilo e tal, não sei o quê. Esse está muito mais próximo de se melhorar do que aquele que simplesmente nega a priori. Ele simplesmente é uma pessoa assim meio repete mais ou menos o que a maioria fala, isso é bobagem, tal, não sei o quê, e não quer saber, não discute. Existe um livro chamado As Mesas Girantes do Espiritismo, do Zeus Van Tuyl. E lá, no início, ele fala da crítica, isso é sobre o início do Espiritismo, né? Ele fala da crítica das pessoas, ele critica aquelas pessoas que elas negavam a questão daquelas batidas das mesas e todas essas coisas, mas não iam lá ver e simplesmente não acreditavam. Aí a pessoa chegava e dizia assim, mas espera aí, procura ver lá, olha, não, eu não vejo, não quero ver e não acredito. Quer dizer, na realidade, essa é uma maneira explícita de expressar coisa que muita gente vive e nem sabe que vive, né? Porque nega, mas não quer saber, não quer. Então, é uma situação muito complicada, porque como fazer com que essas pessoas enxerguem verdades que vão fazer com que elas parem de sofrer e não percam o carro da vida, dor. Aí sobrevém a dor, que aí elas começam porque elas começam a entender, ah, isso é por causa daquilo. Então, agora, aí vai timidamente lá querendo mudar, e vai mudando, vai mudando, vai mudando, e vira outra pessoa. Então, nós temos que. Essas coisas são claras para nós, mas importa ajudar as pessoas para as quais essas coisas não estão assim muito conscientes. E a única maneira é o exemplo, que você não pode ser proselitista, chegar lá, vai lá assistir uma palestra, vai tomar um passe, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Às vezes, aí o obsessor dela não vai gostar. Né? Porque isso é o que faz com que as pessoas não fiquem mal, né? Esse negócio do excesso de tecnologia respondeu? Respondeu sim, Celso. Não é quer dizer,
é muita tecnologia para propiciar. Isso é uma cadeia, né? Faz bastante, melhora a tecnologia, porque vende, e vendendo, as pessoas que vendem ficam bem, né? Então não querem nem. Mas nós, que já temos assim amigos que nos avisam, nós estamos fora dessa situação aí. Francisco Spinelli anunciou que a misericórdia divina tinha várias opções para a promoção de planeta a nível superior de evolução, sem a necessidade das lágrimas, como várias vezes no passado havia ocorrido. Então, aqui é uma coisa muito interessante, porque a gente sabe aí de planeta que evolui sem passar pelas coisas que nós passamos, né? E que nem compreendem como é que nós precisamos passar por esses cataclismos, todas essas coisas para evoluir, né? Mas como isso não acontece, aí o desrespeito à natureza, com o envenenamento da atmosfera, dos rios e nascentes, enquanto o mar estava reduzido a depósito de desperdício que vem destruindo a sua fauna e flora, e o adensar da psicosfera geral pela emissão de ondas contínuas de ódio e de degradação moral, chegando a níveis brutais de conduta, com aumento de feminicídios e crimes de características primitivas, respondiam pela tragédia que então se aproximava do planeta querido. Está muito claro isso, né? Eles não querem evoluir pelo amor, pelo esforço. Eles não podem ficar nessa situação. Então, tem que haver uma pandemia. Já foi pior, né? A peste negra levou 1/4 da humanidade, né? Mas, de qualquer maneira, nós vivemos uma situação que é muito claro quem se importa, quem não se importa, quem era a favor, quem era contra, quem não está nem ligando para o que acontece. Perderam uma oportunidade maravilhosa de mapear o invisível da sociedade, né? Listar essas pessoas todas aí que precisam ser ajudadas, e não aproveitaram isso. Enfim, a tarefa que a todos nos estava destinada objetivava diminuir a intensidade da epidemia, agora se transformando em pandemia. Esse labor seria realizado através das construções espirituais nas regiões foco de contaminação, auxiliando os indivíduos à manutenção de comportamento sereno, abstenção de extravagâncias que desconectam o equilíbrio emocional e as reflexões mentais do dia a dia existencial. Faltam 6 minutos para as 10, e eu acho que é caso de eu devolver a palavra. Eu só gostaria que vocês compreendessem que, embora a gente aparentemente tenha progredido um pouco aqui no nosso estudo, né, nós falamos sobre muita coisa e foi muito importante a gente falar sobre todas essas coisas, né? Porque o objetivo desses livros é justamente alertar o movimento de muita coisa que pode acontecer, que nós estamos certíssimos em ter fé no futuro e que, estudando e trabalhando, dá tudo certo. Matheus, é com você? Oi, sim. Com a Simone? A gente progrediu muito, né? Muita coisa foi discutida. Nossa Senhora, a gente está indo devagar, mas com muita profundidade nas coisas. Está maravilhoso. Para a gente poder... Sim, diga. Para a gente poder dar uma terminada nessa ambiência, eu vou pedir para a Gilmara fazer uma prece para a gente. Opa! Vamos lá, gente. Celso, queria te agradecer aí por conduzir essas discussões e
fazer com que a gente, né, leve isso e pense, coloque, se exponha também, que é muito importante a gente poder compartilhar E a esses gratidão momentos aqui, também. né, porque faz com que a gente reflita sobre pontos que muitas vezes a gente pensa quando está sozinho, mas quando vê os outros falando assim, toma mais corpo, né? Fica mais forte. Então, muito obrigado. E eu que agradeço. Então, gente, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, agradecer essa espiritualidade amiga que nos possibilita, que nos inspira a todo tempo, que nos apoia, nos conforta e nos inspira a continuar nesse caminho do bem. Que nós possamos pegar todas essas coisas que foram faladas aqui hoje, todos esses ensinamentos, todas essas ideias, que a gente possa refletir, que elas possam nos fortalecer no caminho do bem, nos inspirar a cada vez mais estudarmos, aprendermos, porque o ensinamento que a gente tem, a possibilidade de ter em nossas mãos, eles é que nos fortalece a cada dia a seguir o nosso caminho e a completar a nossa missão. Obrigado, Pai. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Gente, Deus. obrigado. Povo, muito obrigado. Celso, muito obrigado. Obrigado, Boa gente. semana. Obrigado. Boa Obrigada, noite. Celso. Muito Beijo. obrigada. Boa noite. Beijo, boa Boa noite, noite, gente. beijo. Obrigada, Tudo de Celso. bom para vocês. Mó papo